com base nos relatos bíblicos, né? Nós temos aí o livro de Atos, conforme falou o pastor Paulo, bem contextualizado ali. O batismo nas águas, ele é amplamente discutido, chegou primeiramente aos judeus em Atos 2, 38, depois foi para os gentios, né? Foi para os samaritanos primeiramente, ali em Atos 8, depois os gentios com Cornélio. E toda a história da igreja primitiva, ela se desenvolve, né, com o batismo em nome do Senhor Jesus. Então, ele está amplamente fundamentado, até porque se nós considerarmos, eu falo também para os irmãos aqui que nos acompanham em casa, o nome usado no Novo Testamento é o nome do Senhor Jesus. Isso é fato. Eu ouço a teologia argumentar que esse em nome de Jesus era sob a ordem de Jesus. Não é assim com relação às outras coisas, os outros acontecimentos que eram feitos em nome de Jesus. Por exemplo, em Atos 2:38, Pedro fala assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. O que os defensores do batismo trinitário alegam? Eles alegam que isso é sob a ordem, mas que no fundo, na hora de batizar, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No dia seguinte, ou melhor, no capítulo seguinte, capítulo 3, quando Pedro e João vão para o templo orar, a hora nona, 3 da tarde, tinha um coxo ali, um deficiente físico na porta do templo, e Pedro fala para ele, né, Pedro e João, né, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos, isto te dou. Ora, em nome de Jesus, o Nazareno, Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ou seja, o nome invocado ali sobre aquele camarada, aquela pessoa para receber a cura, foi o nome do Senhor Jesus. Ou seja, como diz aqui o texto, né, fala sobre ordem, né, até separei aqui, né, ordem ou autoridade, né, essa forma também é correta e pode ser usada no sentido semelhante à autoridade ou para indicar uma possessão do nome de Jesus. Por isso que Pedro, ele diz lá na sua primeira carta, capítulo 2, vós sois, né, sacerdócio real, né, geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de propriedade, né, povo de propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Por isso que a igreja, ela batizava em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus, como disse o irmão, né, não havia uma direção, haviam cartas, haviam textos assim isolados para a comunidade, mas hoje quando nós temos todo o compêndio, ou seja, os evangelhos, né, você tem as cartas apostólicas, você tem todo um conjunto que aponta para o nome de Jesus sendo invocado para expulsar demônio, para curar enfermo, para tudo, inclusive para batizar. Por exemplo, você vai contextualizar Mateus 28:19, porque isso é uma regra básica da teologia, inclusive quem usa muito o pastor Silas Malafaia sempre fala, né? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Quer dizer, Mateus 28:19, onde ele professa a ordem tripartita para batismo, ele é isolado das Escrituras no que tange a batismo. Não tem como contextualizar com batismo verso nenhum. Dá respaldo para Mateus 28:19. Eu não estou dizendo aqui sobre a crítica textual, né? Que ela aponta para a veracidade. É impossível você afirmar através da crítica textual que esse texto seja interpolado, embora haja muitos documentos que apontam nessa direção. A gente pode até citar alguns aqui, mas assim, Mateus 28:19, ele é impossível ser contextualizado das Escrituras. Quando você vai para os únicos momentos da Bíblia registrados que apontam lá a grande comissão, que vão falar do mesmo episódio, Lucas 24, por exemplo, Jesus ressuscita e fala, assim convinha que o Cristo padecesse, ressuscitasse ao terceiro dia, que se cumprisse tudo aquilo que está escrito nele nos profetas, na lei dos salmos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados. Lucas 24, 47, ou seja, contextualizando. Atos 1 também contextualiza e você não vê nada, nenhuma menção sobre a fórmula tripartita. Por isso que você vai ver em Atos 2, Pedro falando, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, ou seja, a remissão dos pecados, como diz Lucas 24, em seu nome. Ou seja, é amplamente contextualizado nas Escrituras o batismo em nome do Senhor Jesus. Quando você atenta para Mateus 28:19, considerando, tá? E aí eu considero, vamos dizer assim, vamos dar o benefício da autenticidade. Quem sou eu na fila do pão, como diz o ditado, para lançar dúvidas sobre Mateus 28:19 no que tange a sua autenticidade e originalidade. Mas assim, quando ele fala para batizar em nome, partindo do pressuposto que esteja tudo ok com esse verso,
e eu tenho uns dados aqui para falar para a nossa audiência, partindo do pressuposto que ele fala, vá lá e batiza em nome. A gente, analisando a semântica mesmo, assim, das palavras, dessa expressão, a palavra pai não é nome próprio. Então, quando você fala em nome, você tá indicando que há uma autoridade, há um nome a ser invocado, ou seja, em nome do pai. Então, você tem que saber quem é o pai, né? Nas escrituras, aí você vai buscar esse nome, em nome do filho. Filho não é nome, né? E Espírito Santo também é identificado por um nome próprio, que Espírito também não é nome. Então, quando você vê na execução prática, porque uma coisa é a ordem ali, a coisa é na prática. Por exemplo, Jesus disse para os discípulos assim, ó, o Espírito Santo, quando vier, vos falará, vos guiará toda a verdade e vos fará lembrar tudo aquilo que eu tenho ensinado. Ou seja, como que no dia que o Espírito Santo vem sobre os discípulos, ele é derramado sobre a igreja primitiva, sobre aquelas 120 pessoas, logo exatamente naquele dia, Pedro vai dar uma ordem para batizar, e não somente dar uma ordem, como ele batiza, eles batizam 3.000 almas, em nome do Senhor Jesus, ignorando por completo aquela ordem dada lá no Monte das Oliveiras, né? Partindo do pressuposto que não há nenhum problema com ela. E eu volto a dizer, quem sou eu para dizer que já falei em algumas ocasiões que sim, havia um problema ali. Existem documentos históricos que apontam para algum problema nesse sentido. Ou seja, o próprio título do debate diz, o batismo em nome de Jesus, ele tem base bíblica ou é uma prática moderna? Há muito mais embasamento para que o batismo nas águas ele tenha sido praticado em nome de Jesus, seja o autêntico, o verdadeiro, do que a própria fórmula. E aí sim, uma fórmula tripartita adicionada posteriormente, como diz a própria história da humanidade. E já não é nem a Bíblia, a própria história, ela tem documentos muito sólidos que nos mostram que o batismo tripartito, ele não era, pelo menos, utilizada a fórmula, e aí não vou considerar a sua possibilidade de problemas aí, como diz a Bíblia de Jerusalém na sua nota de rodapé, que a Bíblia de Jerusalém é clara em afirmar que a igreja primitiva não batizava desta forma na sua nota de rodapé. Então, o batismo, ele teria sido adicionado depois ao batismo trinitário, não o batismo em nome do Senhor Jesus. Então, quer dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando você vai examinar quem de fato você vai ver que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vão convergir tudo na pessoa do Senhor Jesus. Ele mesmo executa esses títulos, assim como eu, o Senhor, nós somos pais, somos filhos, somos netos, Então você vai ver que o próprio Jesus, ele se apresenta para Filipe como um pai, né? Estou há tanto tempo convosco que não me conhece, quando ele é perguntado pelo pai, né? E talvez no debate futuro aqui, posterior a esse, a gente vai falar sobre o Espírito Santo e aí a gente vai ter mais informações sobre a verdadeira identidade do Espírito Santo. Então, o problema que eu vejo, o pastor Paulo citou um texto de Mateus 7, quando as pessoas, né, no futuro vão questionar o Senhor Jesus, né? Em seu nome, eu expulsei demônios, em seu nome. Então, ali o pastor usa como base, como eu disse aqui, né, eu até separei um texto aqui, ele afirma realmente a ordem, mas também afirma autoridade, posse, né? E tanto é que essas pessoas que vão questionar são os nossos, provavelmente, irmãos de hoje, pessoas que estão em atividade na obra de Deus hoje, que vão chegar hoje, no passado também, evidentemente, mas que vão chegar e vão questionar isso. Ou seja, se nós analisarmos a vida prática da execução dessa ordem, é que elas realmente expulsam demônios pronunciando o nome. Demônio está amarrado em nome de Jesus, está expulso em nome de Jesus. Você põe a mão sobre o enfermo, você vai dizer o quê? Seja curado em nome do Senhor Jesus. Você usa o tempo inteiro, não somente a autoridade que ele nos outorgou, nos deu, né? Mas como também a gente invoca o nome do Senhor Jesus, porque essa é uma prática, uma prática bíblica. O texto diz aqui, né? A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como diz lá a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, cita até Joel, e será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós vemos isso nitidamente, irmãos, no batismo de Paulo, quando Ananias chega para ele e fala assim, e agora, por que te detens? Atos 22, 16. Levanta-te, né? Batiza-te e lava os teus pecados invocando o nome dele.
ou seja, o apóstolo dos gentios, o apóstolo da graça, ele foi batizado em nome de Jesus, segundo relatos dele próprio. Ele invocou o nome, porque como que você vai invocar o nome da Trindade, né, ou do batismo tripartito, da fórmula trinitária, se você tem que invocar o nome do Senhor Jesus? Porque no momento em que eu vou batizar uma pessoa, eu, com a autoridade de ministro, eu vou batizar ele em nome de Jesus, mas ele também tem que pronunciar ali, fazer a famosa confissão, né, de fé. Fala, eu, fulano de tal, me batizo em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Por quê? Essa prática do nome, irmãos, por que a pessoa recebe o nome no batismo? Preste bem atenção, amigos ouvintes. É ali o momento exato que você recebe, que você invoca e recebe sobre sua vida o nome do Senhor. A prática comum no Antigo Testamento, eu anotei aqui, né, era uma prática comum. Deus fala para o povo de Israel lá na bênção sacerdotal, se eu não me engano, lá em Números capítulo 6, verso 27, ó. E assim invocarão o meu nome sobre todos os israelitas. Quer dizer, no passado, Deus determinou que os profetas colocassem as mãos, os sacerdotes, sobre o povo de Israel e invocassem o nome dele ali sobre aquele povo, passava a receber o nome de Deus, né, de Jeová, de Yahvé, né, ali sobre o povo, sobre a nação de Israel. E aí, no Novo Testamento, o que Pedro diz para a família de Cornélio lá em Atos 10, 43? A este dão testemunhos todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Né? Em seguida, mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, quer dizer, lá no verso 48 de Atos 10. E o que diz João na sua carta? 1 João 2,12. Filhinhos, vos escrevo porque pelo seu nome, não é sobre a sua autoridade, pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Quer dizer, então há muito contexto na igreja primitiva, na história da igreja, nas cartas sobre o nome do Senhor Jesus, o batismo, né? Mateus, ele escreve para os judeus, pastor. E os judeus, eles não tinham a visão, pelo menos teológica, a autoridade de Israel, sobre trindade. Eles não tinham esse conceito, isso veio posteriormente com a história da igreja. O conceito foi se estabelecido e foi, né, mas o judeu é monoteísta, né, ali 100%, raiz, monoteísmo rígido. Então, o que os teólogos trinitários dizem? Não, batizou em nome de Jesus porque, né, tinha que mostrar para os judeus, né, que ali havia um nome, que Jesus era Deus, mas eu acho que mesmo com essa observação e essa perseguição que provavelmente se levantaria, eles não poderiam ocultar a ordem trinitária, eles teriam que ter registro em Atos, porque Atos é o registro da história da igreja. Como se tem uma ordem e não ter a sua execução prática na história da igreja, no desenvolvimento? Não tem, essa ordem praticamente, a meu ver, passa ignorada. Nos seus ensinamentos, nos seus estudos, ela passa ignorada. E o senhor falou, não, porque não vejo problema nenhum na história da igreja, o senhor falou do desenvolvimento da história. Paulo lhe faz uma advertência aqui no livro de Atos, capítulo 20, o verso 28, ele diz, olhai por vós todos, pelo rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apracetardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Aí ele diz, porque eu sei disto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmo, dentro da igreja, que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos sobre si. Ou seja, meus queridos e amados irmãos que nos acompanham, a palavra de Deus diz que depois da partida, logo depois da partida de Paulo, se introduziriam homens que trariam estudos, entendimentos, conceitos totalmente equivocados daquilo que eles estavam falando. A gente precisa ficar atento quanto a isso, meus queridos irmãos. Por quê? Porque a história vai se desenvolver, aqueles homens vão morrer e o debate em nome do batismo, principalmente, ele alcança um nível, um patamar muito forte. A própria história diz isso. Eu separei aqui se eu puder ler aqui rapidamente, acho que leva 1 minuto para mostrar aqui, por exemplo... É o tempo que tem, pastor, 1 minutinho para encerrar. As principais enciclopédias
confirmam que o batismo praticado pela igreja primitiva era em nome de Jesus Cristo. Por exemplo, a Enciclopédia Britânica, na 11ª edição, volume 3, página 365, diz que o batismo foi alterado do nome de Jesus para as palavras do Pai, Filho e Espírito Santo no século II. É a Enciclopédia, irmãos, britânica. A Canon Enciclopédica da Religião, a Enciclopédia da Religião, página 53, diz a mesma coisa. A igreja primitiva batizou em nome do Senhor Jesus até o II século. A Enciclopédia Hastings de Religião, no volume 2, diz que o batismo cristão era administrado usando as palavras em nome de Jesus. Está lá na página 377. O batismo sempre foi em nome de Jesus até a época de Justino Martim, página 389. Enciclopédia Católica, volume 2, página 263. Aqui os autores reconhecem que a fórmula batismal foi alterada por sua igreja. A Schaff, o Resorg da Religião Enciclopédica, volume 1, página 435, o Novo Testamento conhece apenas o batismo em nome de Jesus. Enciclopédica Hartingdale, o nome antigo, sinônimo da pessoa, né? O pagamento era sempre feito em nome de alguém, referindo-se à propriedade. Portanto, alguém que fosse batizado em nome de Jesus se tornaria sua propriedade pessoal. E são muitas as enciclopédias que contam a história da humanidade, falando que o batismo na igreja primitiva era em nome de Jesus, para contextualizar com Atos. Desde o princípio, quando Israel se desviou, Deus sempre levantou os apóstolos, ou melhor, os profetas, para apontá-los que eles estavam se desviando do caminho. E esses profetas foram mortos, foram perseguidos e mortos. O próprio Jesus morreu por também afrontar o sistema religioso e mostrar para eles que eles estavam se perdendo no caminho deles. Com os apóstolos foi a mesma coisa, também morreram por se levantarem contra a principal nata da teologia e dizer: vocês estão equivocados. Sobre a doutrina trinitária, quando ela é estabelecida ou começada a pensar, refletir sobre ela, o Tertuliano também teve um opositor forte para dizer: você está equivocado no pensamento trinitário, que é o Praxeas. Ele escreve várias obras para apontar os erros de Praxeas. Tertuliano. Tertuliano, perdão. Tertuliano para apontar os erros de Praxeas. Quando, na história da igreja, se é fato, a igreja rompe com o catolicismo e ali sai o protestantismo, Calvino teve um opositor forte para dizer: a trindade é um erro, o batismo trinitário é um erro. E Calvino, me perdoem os calvinistas, mandou matar Miguel de Servetti. É isso. Ele mandou matar, está na história, sou jornalista, tenho essas informações catalogadas para quem quiser. E ele mata porque alguém levantou simplesmente para dizer: a trindade é um equívoco teológico, vocês precisam corrigir o caminho. Então, sempre Deus levantou alguém para dizer: olha, vamos corrigir o rumo. Então, essa pergunta do senhor, por que Deus permitiu? Não, Deus sempre levantou. Só que esses que se levantaram sempre são, como disse alguém para mim num debate, a minoria da minoria da minoria. Quem tem ouvidos para ouvir o batismo em nome de Jesus, obrigado a todos. Atos 2:38 para todos que nos acompanham enquanto há tempo. Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade, foi um prazer ter estado com os irmãos.